O bom filho a casa retorna. Do meu lado, João Silvino Figueiredo Neto, né? O nosso Padre Joca. Tudo bom, Padre? Bom dia, Robinho. O Robson Freitas, né? Obrigado também pela acolhida, né? Temos chegado esses últimos dias aqui para passar um pouco de férias na nossa cidade. O prazer é todo nosso e eu já começo perguntando ao nosso querido Padre como é voltar à sua terra natal, que é a cidade de Tangará. Eu aprendi que um homem sem passado é um homem sem futuro, né? E quer dizer que a gente, quando nós perdemos as raízes das nossas vidas, a gente já fica desnorteado, já não sabe mais o que fazer, ou para onde ir, não temos mais a capacidade de tomar decisões. Voltar à terra, voltar às origens, é sempre voltar à fonte, né? Onde a gente viveu a nossa vida, e ali as respostas muitas vezes a gente vai encontrar para o nosso presente como também para o nosso futuro. É um momento também, para mim, de férias, né? De descanso, de estar junto da família, de reencontrar as pessoas que amamos, reencontrar as pessoas que fazem parte da nossa história. Então, tudo isso nos alegra e nos fortifica. Então, para mim, o retorno é um rejuvenescimento da vida. Faz quanto tempo que o senhor foi ordenado padre? Então, agora dia 21 de julho, né, de 2019, vai fazer 12 anos que eu fui ordenado aqui em Tangará. E depois que você foi ordenado, você passou um tempo ali na França? Isso, né? Na verdade eu saí daqui já há mais de 20 anos, né? Em 97 eu saí, fiz meus estudos no Brasil, em Recife e São Paulo. Sim. E depois eu fui morar, ainda antes de ser padre, na Guiana Francesa, né? Onde eu fiz um estágio missionário. E depois de ordenado, aí fiquei lá mais 11 anos. Né? Então atualmente está onde? E atualmente eu sou missionário da Diocese de Zedoca. Zedoca é uma região que fica ali na divisa entre o Pará e o Maranhão. Né? Como é que está sendo lá para você? Então, continuo na Amazônia, né? Onde eu estava era a Amazônia, lugar de muita água, o rio enorme, né? que corta os dois estados. E está sendo uma experiência nova voltar a ser padre pela primeira vez, depois de 10, 11 anos de ordenado, voltar a ser padre no Brasil, né? Então tem que... Motivo de alegria. É motivo de alegria, ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente tem que rever as nossas... a liturgia, a forma como se celebra, e cada povo tem a sua forma de celebrar e de estar em contato com o divino. Padre Joca, como você vê a importância da figura religiosa de Monsenhor Severino de Bezerra para a comunidade tangaraense? Eu vou falar particularmente por mim, para minha pessoa, né? Foi Monsenhor que me deu a verdadeira vida, né? Foi a partir do batismo que eu recebi de suas mãos, no dia 13 de junho de 1971, quer dizer, 14 dias após o nascimento da minha mãe, dos meus pais, da minha família, eu nasci para Deus com o sacramento do batismo pelas mãos de Monsenhor Severino Bezerra. Foi com ele também que eu fiz a primeira comunhão, e foi com ele também que surgiu os primeiros passos da minha vocação, né? Porque ele fez as perguntas certas nos momentos certos para despertar um certo desejo. Na cidade de Tangará, ele foi importante, ele sendo de Santa Cruz, trabalhando em Santa Cruz, ele trabalhou também nas igrejas daqui de Tangará principalmente. Foi ele quem passou muitos anos ministrando missas aqui, e em Irapuru muito mais tempo ainda, apesar da sua agenda cheia em outros lugares, ele tinha que vir uma vez por mês em Irapuru para desservir aquela comunidade. Inclusive foi ele também quem trouxe aquela imagem de Santa Luzia, né, para a capela de Santa Luzia, em Irapuru. E, de certa forma, ele, com o jeito dele, simples, né, mas muito inteligente na pregação do Evangelho, ele ia formando consciências, né, e ajudando as pessoas a ter esse contato com Deus. Padre Joca, como você define o homem, o religioso, Monsenhor Severino de Bezerra?
Então, Monsenhor Severino Bezerra, como nós sabemos, todos ele tem uma certa deficiência, né? Sim. No seu pé, mas isso nunca impedia ele de estar presente, de caminhar e ir atrás para pregar o Evangelho. Então, eu vejo como uma pessoa persistente, né? Que não se deixou levar pelas dificuldades físicas, nem mesmo do seu tempo, e que evangelizou até os últimos dias, né, de sua vida, né? A título de conhecimento, né, Monsenhor Severino Bezerra, os restos mortais dele se encontram na capela, né, lá na fazenda Irapuru, não é isso? Isso, até mais ou menos anos antes dele morrer, ele vinha celebrar sempre, então era uma capela que ele gostava, né, de estar presente, ele gostava de fazer as suas missas lá. E depois ele ficou um pouco doente e já ficou mais no seminário, São Pedro em Natal. Inclusive eu tive de ir algumas vezes, né, por semana para ficar com ele, para que os enfermeiros saíssem um pouco e a gente via o sofrimento e a dor dele em tudo aquilo que ele passava, né? Mas com muita paciência. A fazenda Irapuru sempre foi assim, encontro de religiosidade, né, do povo. Teve um momento também que Frei Damião, em suas missões, ele frequentou a fazenda Irapuru. O senhor lembra algum momento desse aí? Na verdade, quando Frei Damião passou, eu era muito criança. Eu lembro muito dele, de algumas passagens aqui na cidade de Tangará, né, missões que ele fez aqui, ou quando dizia ele estava numa cidade e ia passar por Tangará, então essa BR aí se enchia de gente, multidão, só para ver ele dar com a mão e passar. Mas ele teve sim Irapuru algumas vezes, eu tinha 3, 4 anos de idade mais ou menos, então eu não tenho muito registrado, a não ser por causa dos filmes, dos documentários, das coisas que a gente lê. Mas uma lembrança assim nítida da presença dele eu não tenho na fazenda Irapuru. Voltando ainda a falar um pouquinho mais sobre o Monsenhor Severino Bezerra, qual foi a importância dele na sua vocação? Você disse que em alguns momentos ele lhe inspirou para essa vida religiosa. Então, na verdade, a vocação, que é um chamado de Deus, a gente não tem claro na nossa vida no momento certo. É depois que a gente vai compreendendo como Deus já foi traçando algumas... Então, minha vocação, eu acho que ela começou mesmo desde a infância e... eu sendo chamado como criança, eu era muito magro para subir no altar lá de Irapuru, né? Eu ficava em cima lá, tirando o cocô de morcego que tinha por lá. E eu lembro que naquela vez lá, com Dona Ledice, que era nossa professora, até para me agradar, eu acho, para voltar outra vez para ajudar ela a trabalhar, ela me deu um livrozinho, que tem um livro de canto que nem capa tinha. Eu guardei esse livro durante muitos anos e naquele livro só tinha Noite Feliz, que eu conhecia, né? O hino Noite Feliz. E lá naquele momento, Dona Ledice me ensinou um hino que dizia: vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei contigo até o fim, né? Alguma coisa desse tipo assim. Vai missionário, alguma coisa desse, né? E esse canto ficou gravado na minha vida. Isso eu não senti como vocação na época, né? Isso foi depois que eu vim compreender. E já ficando jovem, eu participava das missas, né, em Irapuru. E um dia, Monsenhor Severino Bezerra, vendo que eu estava muito ágil assim nas coisas da igreja, ele me chamou na hora da Eucaristia e eu me aproximei do altar e ele me entregou o cálice para que eu ajudasse ele. Quer dizer, sem haver uma instituição, eu fui naquele dia ministro da comunhão eucarística, né? Então, para mim, eu fiquei assustado com o gesto dele, mas ele disse, né? A importância, né, de um gesto desse. Isso. E quando terminou a missa, ele perguntou para mim: por que você não vai ser padre, né? Você já faz a coisa aqui na igreja, aí, já está sua idade, mais ou menos, nessa época? Aí eu deveria ter mais ou menos uns 21 anos já. E essa pergunta lhe caiu assim? Eu já disse a ele de imediato: eu não posso, Monsenhor, eu tenho uma história de vida que não me permite. Aí foi quando ele me perguntou: você já conheceu, já ouviu falar em Santo Agostinho?
Aí eu disse não. Ele disse: Santo Agostinho foi um dos homens mais pecadores que existiu, mas quando ele se converteu, né, por causa da oração da mãe dele, Santa Mônica, quando ele se converteu, ele contribuiu muito para a igreja, né? Os nossos conhecimentos hoje são basados naquilo que Santo Agostinho fez e disse depois de ser convertido. Então ele abriu uma porta para dizer que Deus não escolhe, Deus não chama, como é que é aquela frase que diz? Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Quer dizer, é se abrir à vontade de Deus e a coisa acontece. E aquela pergunta que ele fez ficou martelando na sua cabeça? Martelando na minha cabeça, durante muito tempo. E depois, eu fui participar, representar a comunidade aqui no conselho da paróquia de Itangará, que ainda não era paróquia, aliás. Depois eu ia para as reuniões dos zonais, para a diocese, e cheguei até a representar a diocese em outras dioceses no encontro das comunidades eclesiais de base. Então isso foi me abrindo um horizonte de igreja até o momento que chegou, que eu conheci os Oblatos de Maria Imaculada. Então ele foi, Monsenhor Severino, juntamente com seu Teodorico, eles tinham essa influência forte, né? E um fato que pouca gente sabe, conhece, é que Monsenhor Severino Bezerra, ele nasceu 1 ano, 1 mês e 1 dia antes do Major Teodorico Bezerra. Que era o irmão dele. Irmão dele. E ele faleceu 1 ano, 1 mês e 1 dia depois do Major Teodorico Bezerra. Coincidentemente, né? Então ele viveu 2 anos, 2 meses e 2 dias a mais do que seu Major Teodorico Bezerra. Padre Joca, a religiosidade e a música sempre estiveram presentes na sua vida, né? E na fazenda Irapuru, né? Reduto do Major Teodorico Bezerra. Como foi para o senhor participar da banda de música da fazenda Irapuru? Para mim foi uma grande alegria, né? Eu estava foi em 1984, né? Eu só estava com 14 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 14 anos de idade, quando o Major Teodorico, nos seus grandes desejos que ele tinha de sempre ter uma banda de música, né? Porque para ele tinha que ter, para ele já estava com uma certa idade. Para viver alegre, para ele sempre teria que ter fogos, teria que ter música, teria que ter essa coisa toda. Então ele sempre guardou esse desejo de retornar a ter uma banda de música, que já tinha tido 4 ou 5 na Fazenda Irapuru, então fizemos uma banda de música mista. Ele convidou Severino Celestino, que também já estava com a sua idade um pouco avançada, para formar essa banda, né? Que nos ensinou a partitura, e era uma banda mista, nós tínhamos entre 18 e 22 pessoas, às vezes oscilava, né? E começou oficialmente no dia 14 de junho de 1984. E no dia 8 de dezembro de 1984, do mesmo ano, nós já estávamos nas ruas de Santa Cruz, né? Como foi essa estreia da banda? Na verdade, a gente estava... o seu Severino Celestino pediu que eu fosse marchar na rua, ensinando os meninos a marchar tocando, né? Sim. E nesse momento lá, a gente encontra o Teodorico Bezerra, que vinha no seu carro. Lá na Fazenda Irapuru. Na Fazenda Irapuru. E ele disse: fiquem aí mesmo, que eu já vou mandar um caminhão para vocês irem tocar em Santa Cruz. E uma ordem do Major, ninguém poderia contrariar. Né? Então paramos todos, ficamos no pânico, e alguém correu e foi chamar Severino Celestino, que veio para nós e disse: vão em casa, toma um banho, coloca uma roupinha, porque nós não tínhamos farda, não tinha nada. E subimos no caminhão e fomos tocar dia 8 de dezembro. Santa Cruz. Santa Cruz, na igreja de Nossa Senhora, na igreja de Santa Rita de Cássia. Chegando lá, tocamos, marchando um pouco na rua, tocamos em frente à igreja, subimos no caminhão e voltamos. Né? Naquele mesmo dia em Itangará, nós também tocamos aí na rua mesmo. O caminhão parou aqui em Itangará e vocês saíram marchando até a igreja. Sempre a nossa marcha era até a igreja. E depois chamou a atenção das pessoas, que fazia tempo que não viam uma banda de música, e logo chegou Luiz Fonseca, que nos levou para o restaurante, que nos deu para lanchar, aquele lanchinho bom para refazer as energias. Voltamos para Irapuru e à tarde fomos à Serra Caiada, naquele mesmo dia. Foi um dia muito movimentado. Muito movimentado. Naquele dia a gente aprendeu a tocar e a marchar mesmo sem querer, né? E era apenas uma só música, um dobrado que se chamava Amor e Fraternidade,
que depois de muito tempo a gente ficou sabendo que esse dobrado era de Severino. E o público, quando escutava a banda tocar esse dobrado, eles identificavam, a banda só sabe tocar um dobrado. Não, na verdade eu nem sei. Nós estávamos tão ligados naquilo ali, compenetrados porque a gente tinha que dar conta daquilo. Eu não sei se as pessoas percebiam, mas nós tocávamos uma música, um dobrado, terminava, o pessoal cantava um hino da igreja e a gente voltava a cantar o mesmo dobrado. Mas eu não sei se o pessoal na época percebeu. De qualquer forma, a banda à tarde foi para Serra Caiada. Lá qual era o evento? Então, 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição e é a festa da padroeira de Serra Caiada, né? E também tem a procissão, né? A procissão, e a gente aproveitou e tocamos dentro dessa procissão. Essa festividade. Depois nós fomos aprendendo mais coisas, a banda foi se consolidando, né? A gente foi criando gosto e passamos ainda uns 3 ou 4 anos com essa bandinha formada dessa forma. Aí chega o tempo de crescimento, né? Uns vão casam, começam a trabalhar e principalmente as mulheres vão saindo. E então foi ficando uma orquestra, né? Que eu sempre fiz parte e me considero ainda hoje parte dessa, porque quando eu venho, seu Valdeci me chama, vamos tocar no aniversário de alguém, vamos tocar, e eu entro com os filhos dele e faço parte dessa família. Dessa alegria. Você ainda guarda boas lembranças, né? Como os instrumentos, né? Quais são os instrumentos que você ainda toca e que você guarda com muito carinho até hoje? O instrumento, eu tenho meu instrumento, o trombone, né? Que foi o instrumento trombone de pisto, que eu acho que não existe para assim canto nenhum para comprar um novo, então eu tenho o meu antigo ainda ontem, chegando eu já fui tocar um pouco para lembrar. Depois eu comprei um sax soprano que dei para minha neta, que já está se encaminhando para a música também. E também tem um pistão, né, um trompete, que toco de vez em quando, mas o meu instrumento mesmo oficial é o trombone. Ainda na música, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância, né, do contramestre, o nosso querido Valdeci Pereira, para a banda de Irapuru. Você teve um contato muito próximo com o seu Valdeci. Isso, o Valdeci aprendeu, né, é um exemplo de superação, né, pessoa de Valdeci. Autodidata. Ele aprende com facilidade e ele é obediente e ele tem gosto naquilo que ele faz, né? Então quando ele entra para fazer parte da música ou sei lá, qualquer outra função que ele tinha na Fazenda Irapuru, simplesmente se era um pedido do Major Bezerra, ele se entregava de corpo e alma para que isso acontecesse, né? Então para mim é um exemplo de superação, né? E de presença, de amizade, né? É um pai, eu acho que todos em Irapuru olhavam para ele imaginando que eu queria ter um pai como esse, né? É uma pessoa que é presente na vida das pessoas, que ajuda muito. E que fez história na música, né? E que fez também história na música. E hoje ele, por esse amor à música, ele acha que principalmente a música nos ligou muito mais ainda, ele até dá a maior valorização para que minha neta hoje continue essa missão. Inclusive, ele assumiu uma professora, né, para ajudar a minha neta quando eu não estou aqui. O povo tangaraense sempre é um povo de muita fé, né? E a paróquia de Santa Terezinha, né, a paróquia de nossa cidade, ela tem uma relíquia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é essa relíquia de Santa Terezinha, né, padroeira do nosso município, e a importância dela para a religiosidade do povo e para a fé católica. Já falando um pouco de Santa Terezinha, né, que ela foi uma jovem do século passado, né, ela nasceu no início do século, 1902, creio eu, na França, né? E Santa Terezinha viveu pouco tempo, né? Ela se entregou-se ao convento e lá dentro do convento mesmo ela morreu com a idade de 24 anos e se tornou, por ser uma mulher de oração, se tornou a padroeira dos missionários, os padroeiros da missão. Portanto, ela é padroeira da missão da qual eu faço parte. E os escritos dela, né, deixaram assim uma fortificação muito grande para a igreja, tanto é que ela foi proclamada doutora da igreja. Existem poucos doutores na igreja. E ela é uma das doutoras da igreja por causa dos escritos que ela deixou, que é universal, né, que faz bem para todo aquele que quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo.
E existe uma tradição na nossa igreja que as coisas utilizadas pelas pessoas santas se tornam também santas. As coisas foram tocadas. Sim. É o que nós chamamos de relíquias, né? E hoje o corpo de Santa Teresinha está lá em Lisieux, na França, né? Eu já tive a ocasião intacto de ir lá visitar. E tem as relíquias delas de várias formas, sejam os panos, e algumas partes do próprio corpo dela, né? Então, essa relíquia que veio aqui para Tangará é uma parte dela, são 3 fios de cabelo, que o irmão Rafael, que fomos vocacionados junto, ele saiu para os maristas e eu fui para os Oblatos de Maria Imaculada. Ele, nas suas visitas lá em peregrinação a Lisieux, ele conseguiu essa relíquia, né, oficializada pelo bispo de lá, e que hoje vive no relicário aqui na nossa paróquia. Então, é uma importância, porque além da proteção dela, né, que nós temos da intercessão dela no céu, nós temos parte dela, né? E são poucas as cidades, né, padre, que contam com a relíquia. As relíquias começaram a sair, principalmente durante o seu centenário, né, quando fez 100 anos do nascimento de Santa Teresinha. Então houve a visita de algumas partes do corpo dela, que foi em vários lugares do mundo, inclusive na Guiana Francesa, quando eu estava, chegou um relicário muito forte com as relíquias de Santa Teresinha. E nós temos a graça de ter esse pedacinho dela aqui, né, os cabelinhos dela, que é de qualquer forma uma presença dessa mulher santa, né, que viveu sempre em contato com Deus na terra e com certeza hoje no céu. Padre Joca, você que é filho da terra, né? Você é natural da cidade de Santa Cruz, né? Mas se considera-se tangaraense, porque é a sua terra natal realmente, né? O que a cidade de Tangará representa para você? Na verdade, 30 anos e um dia depois da morte de João Silvino Figueiredo, que era um motorista e morava em Santa Cruz, que é o pai de meu pai, eu nasci, né, 30 anos e um dia depois, né? E eu nasci na cidade de Santa Cruz, porque morando em Irapuru não tinham meios né, necessários para isso. Ou era aquela parteira ainda da terra, mas quando se tinha tempo você saía para uma cidade vizinha maior, onde era mais estruturado. Tangará ainda não tinha estrutura, por ser uma cidade nova, então nós íamos nascer em Santa Cruz. Mas era justamente, fui gerado aqui, era só para o nascimento e voltar, então eu sou tangaraense. Sou tangaraense, amo muito essa cidade e claro que nessa ligação entre o pássaro que canta e o pássaro que dança, né, Tangará e Irapuru, a gente tinha uma relação sempre muito boa entre o campo e a cidade, né? Tanto é que desde que eu cheguei o momento de fazer o ginásio, como nós chamávamos na época, a gente tinha que vir para a cidade, né? Então eu fiz todo o meu colegiado aqui, né, na escola cenecista Severino Bezerra, depois cenecista Rui Barbosa e João Ataíde de Melo, né? Então a cidade de Tangará é o nosso berço, onde a gente tem tudo, não tem tudo que queria, mas tudo que a gente tem foi adquirido por aqui, com a vivência, com as pessoas nos vários campos, seja ele político, religioso, educacional. Então é uma cidade para mim berço, né? Berço de muitas coisas e de história também, né? Uma história bonita que não se estagnou no tempo, né? É uma história que se evolui, né? Foi na minha época que se começou a falar em pastel, né? Eu sou companheiro de classe de Finha, né? A criadora da receita. A criadora, que justamente em momentos difíceis da vida dela, ela conversava com a gente, olha, vamos, né, se eu fizer uns pastéisinhos, vocês compram na hora do... E assim foi começando aquela história, né, no início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, né? E hoje se tornou essa grande coisa. Então, Tangará, ela representa não a estagnação, mas essa evolução, né? Em todos os campos. A gente vê que vai existindo uma certa evolução, infelizmente, naquilo que é bom. Felizmente naquilo que é bom e infelizmente naquilo que é ruim também, né? Quando as cidades vão se evoluindo. Mas Tangará representa muito, né, na minha vida. Tanto é que eu decidi
né? Mesmo já morando na França, eu decidi que minha ordenação deveria acontecer aqui, né? Então nós viemos todo o Brasil, mesmo pessoas de fora do Brasil, muita gente veio se encontrar em Tangará naquele dia 21 de julho de 2007, quando eu fui ordenado sacerdote. Quem foi para o senhor, seu Manuel Cícero Filho? Papai. Então, papai, minha relação com o papai era aquele homem seguro, né, no que ele era, festeiro e um homem de muita autoridade, sério. Então, no início eu sentia algumas dificuldades, porque a gente tudo passava por mamãe, com medo do caráter, que ele tinha aquele caráter muito forte, né? Mas era um homem profundamente amável, que quando sentia que por suas próprias dificuldades, porque meu pai ele perdeu o pai dele, que é o nome que eu carrego, né? Quando ele tinha 7 anos de idade, então ele foi obrigado a ser adulto sem passar pela adolescência, né? Então algumas dificuldades que ele tinha era justamente porque ele não viveu a adolescência dele, né? E isso causava essa certa imposição de um certo jeito de ser, porque ele tinha que ser assim, né? E claro que quando a gente não entende essas coisas, a gente achava que ele era rude, que ele era bravo, que ele era, né? E é depois, com o passar do tempo evoluindo, a gente vai entendendo que era um homem, na verdade, descobrindo, né? Cheio de bondade, cheio de amor, e que a gente sente muita falta, né? Como diz aquela música, né? Naquela mesa está faltando ele, né? E a saudade dele está doendo em mim. Isso lhe emociona muito, né? Falar do seu pai. Sim. Deixa você... Porque de qualquer forma, embora eu cresci relutando contra esse, talvez esse poder dele, esse autoritarismo, sem compreender, e eu percebi durante um certo tempo, e talvez já chegando tarde, quando eu já não estava mais em casa, que não era ele que tinha que mudar, porque ele era assim, né? Ele foi feito assim por causa da história da vida dele, né? O que lhe marcou muito entre você e ele, um momento que você guarda na sua memória até os dias de hoje? Embora papai nunca foi de afago, né, com os filhos, foi no dia que eu fui embora. Por quê? Acho que foi a primeira vez que eu vi papai chorar. Ele me abraçou e não disse nada. E chorava. Depois a gente descobriu isso, porque Nino nessa época já tinha uns vídeos, já a gente Sim. percebia que ele chorava, né? Então quer dizer que era um homem de profundo sentimento que não aprendeu a expressar os seus sentimentos por causa da sua história de vida, né? E foi justamente na saída que eu sinto esse afago grande, né? Hoje aqui você visitando sua terra natal, querida cidade de Tangará, estando aqui na casa da sua família, na casa da sua mãe, você sente a presença do seu pai? Com certeza, em tudo, porque é impossível, né? Inclusive a capela onde nós estamos, papai nunca foi homem de igreja, mas desde pequeno ele sempre guardou a sua devoção a Nossa Senhora das Dores, talvez porque se identificava com a história dele, né? E eu lembro, desde muita criança, lá em casa, nunca faltava uma pequena estatuazinha de Nossa Senhora das Dores. E um dia ele manifestou o desejo de um dia ter alguma coisa nesse espaço que lembrasse essa devoção dele, né? Sim. Então foi aqui a gente achou um local com os arquitetos aí, Marcelo, Moacir e Nino, né? Que arquitetaram esse pequeno pedacinho aqui. E era o lugarzinho de oração dele. Sempre que você vem e visita aqui, você celebra? Eu celebro a missa aqui, nesse local, né? Quero agradecer a gente conhecer um pouquinho, né, da história do Padre Joca e, consequentemente, um pouquinho da história de Tangará. A história do Padre Joca tem tudo a ver com o município de Tangará e com a fazenda Irapuru. Muito obrigado, Padre. Ok, obrigado, meu amigo.